Joyce Hasselmann, Alexandre Frota, Randolfo Rodrigues sem muita surpresa. Estão nas delações do Eduardo Tagliaferro sobre agentes que colaboravam com Moraes. As revelações do Eduardo Tagliaferro são de cair o queixo. A gente descobriu que figuras patéticas, como Joyce Hasselmann, Alexandre Frota e o Randolfo Rodrigues, agiam como dedos duros do regime. Eles passavam o dia caçando posts, os seus fiscalizando o que as pessoas, nós falávamos e mandando essa lista para o Moraes passar a caneta da ditadura. É a reedição do DOPS da ditadura, só que com mais tecnologia, muito menos vergonha na cara. Cidadãos comuns sendo perseguidos por expressarem suas opiniões, por criticarem o poder e os governantes. E quem eram esses censores? Políticos que deveriam estar trabalhando pelo povo, ganhando uma fortuna, mas que preferiram virar capangas de um tirano de toga. E a relação do Moraes com o Randolph ainda é a mais bizarra de todas. O que o Randolph teria para ter tanto poder e influência sobre um ministro do STF? É uma pergunta que realmente precisamos ter respondido. Mas a resistência está se organizando. O vereador Rodrigo Marcial criou o dossiê Moraes, que está top demais. É um documento que compila todas as ilegalidades, todos os abusos, todas as violações cometidas pelo ministro. E o melhor, o dossiê está em português e também em inglês, num .com.br e num só.com, para que não haja nenhum problema de censura democrática. É a nossa arma na guerra da informação. Enquanto eles usam a máquina do Estado para perseguir, a gente usa apenas a verdade para se defender. Lembra que ontem o Alcolumbre, presidente do Senado, jurava de pé junto que não ia pautar o impeachment de ministro do STF? Pois é, ele já esqueceu o que disse. Depois de ver que a maioria do Senado está a favor de chutar o Moraes, e com o fantasma da Lei Magnitsky assombrando seus próprios sonhos, ele já está mudando de ideia. O medo de perder o mandato e a boquinha falou mais alto que a lealdade ao sistema. Lá na Câmara, o Hugo Mota tentou dar uma de machão, mandando para a corregedoria os deputados que obstruíram a palhaçada que ele queria fazer. Mas a gente sabe que isso não vai dar em nada. É só teatrinho para fingir que tem alguma autoridade ainda. O que a gente está vendo é um salve-se quem puder generalizado. O STF está rachado. O medo da Magnitsky virou o principal cabo eleitoral do impeachment do Moraes. Um eventual afastamento do Moraes já seria uma vitória gigantesca, provavelmente para o caso Bolsonaro. Brasília já está um caos. Os caciques que se achavam os donos do poder agora estão com medo. Medo do povo, medo do Trump, principalmente medo de perder a boquinha, claro. O vexame que foi a visita do presidente Lula a Porto Velho, em Rondônia. Vocês viram? Pois é, nem eu, nem ninguém, nem foto eles colocaram na notícia com tanta vergonha. A PRF, achei essa notícia, escoltou um ônibus. Que fazem PRF? O governo anunciou um mega pacote de investimentos, uma chuva de dinheiro para educação, energia, meio ambiente. A propaganda era para um evento gigantesco, mas a realidade, meus amigos, um desastre. O evento foi um fiasco de público, não tinha ninguém. A matéria oficial do governo nem botou foto de tanta vergonha. O que teve? Briga. Petista chutando um idoso. Um retrato perfeito desse nosso governo do amor. Para piorar, a gente descobre que parte do público presente era de militantes que foram levados sob escolta da PRF. Por medo de protestos, é o governo que precisa de proteção policial para não ser vaiado pelo próprio povo. O que essa história toda mostra é que a gente já sabe, o eleitor do Lula pode até votar nele, mas não tem paixão, não tem entusiasmo, não vai para a rua para defender. Já o eleitor do Bolsonaro, esse sim, a gente coloca a cara na rua. E no final das contas, é a rua que manda na política. Nicolas e Van Hatten suspensos, o Mota encurralado, isolado e agindo como um jagunço do sistema, enviou para a corregedoria da Câmara o nome de 14 deputados da oposição. O motivo? Aquele protesto, aquela vigília que forçou a negociação da anistia e do fim do foro privilegiado. Eles estão chamando de obstrução, mas a gente sabe o nome certo. É a luta, é a vingança em sua forma mais pura, é uma tentativa clara de intimidar, de calar na marra os parlamentares que mais têm coragem de peitar o sistema. O recado é nojento e direto. Ousem nos desafiar, ousem lutar por suas pautas e nós vamos tentar caçar o seu mandato. É o cúmulo da hipocrisia. Enquanto a gente vê deputados da base do governo fazendo todo tipo de absurdo e nada acontece, a oposição, por exercer o seu direito de protestar, é ameaçada de suspensão. Eles querem transformar o Congresso Nacional num quartel, onde todo mundo bate continência e diz sim senhor para as vontades do governo e do STF. Mas eles vão se enganar se acham que isso vai funcionar. Essa perseguição aos 14 deputados não é só um ataque a eles.
É um ataque ao nosso voto, à nossa representatividade, à própria ideia de um parlamento livre. Complicou para o amigão do Lula. O presidente Trump assinou uma ordem secreta autorizando o Pentágono a usar força militar contra os cartéis de drogas. E o alvo número 1, com o nome e sobrenome, é o cartel Los Soles, do ditador Nicolás Maduro, na Venezuela. Vamos traduzir isso para o português claro. Para os Estados Unidos, o Maduro não é um presidente, é um chefe de cartel que sequestrou todo um país. E o secretário de Estado, Marco Rubio, já classificou o regime venezuelano como uma organização terrorista. Isso dá aos Estados Unidos a luz verde para agir. A recompensa pela cabeça do Maduro é de 50 milhões de dólares agora. É o mesmo valor que o chefe da Blackwater, uma empresa de mercenários, disse que custaria para tirar o ditador do poder. A gente não sabe se a ação vai ser uma invasão direta do exército americano ou uma operação terceirizada para não sujar as mãos do governo. Mas uma coisa é certa, a caçada começou. E onde o Brasil entra nessa história? Ah, o Brasil, onde você acha, né? É aí que mora o nosso perigo. O nosso brilhante presidente Lula, o que será que vai fazer? Vai apoiar a ação contra um narco-ditador? Ou vai, como sempre, ficar do lado de seus amigos tirando, colocando o Brasil e nós contra os Estados Unidos? O risco de o Lula usar essa situação para se vitimizar e jogar o Brasil numa crise diplomática e econômica sem precedentes é gigantesco.